Olá, muito bom dia, seja bem-vindo, muito bem-vindo ao plano de leitura da Bíblia. Nós estamos nesse alvo firmes, lendo toda a Bíblia durante esse ano. É uma alegria encontrar você todos os dias às 7h07 da manhã, tá bom? Liberando aqui os capítulos desse plano diário. Olha só, vamos aos capítulos de hoje. Deuteronômio, capítulos 13 e 14 e Evangelho de João, capítulo 20. Já pega a sua Bíblia aí, prepara o seu coração, junta a família, se está em trânsito, vamos nós, tá? Vamos dedicar esse tempo agora na presença de Deus. Que o Senhor te traga revelação nesse dia, o Senhor te traga entendimento, discernimento espiritual do que nós vamos estar aqui lendo na palavra de Deus. Vamos começar por Deuteronômio 13, a partir do verso 1, nós lemos o seguinte: surgirão entre vocês profetas ou pessoas que têm sonhos sobre o futuro, e eles prometerão sinais ou milagres. Se os sinais ou milagres preditos acontecerem, e essas pessoas disserem, venham, vamos adorar outros deuses, deuses que até então vocês não conheciam, não deem ouvidos às palavras deles. É um teste do Senhor, seu Deus, para ver se vocês o amam de todo o seu coração e de toda a sua alma. Sigam somente o Senhor, seu Deus, e temam a Ele somente. Obedeçam a seus mandamentos, ouçam sua voz, sirvam-no e apeguem-se a Ele. Os falsos profetas e sonhadores que tentarem desviá-los devem ser executados, pois incentivaram a rebelião contra o Senhor, seu Deus, que os libertou da escravidão e os tirou da terra do Egito. Uma vez que eles tentaram desviá-los do caminho do Senhor, do caminho que o Senhor, seu Deus, ordenou que seguissem, vocês terão de executá-los. Desse modo, vocês eliminarão o mal do seu meio. Se alguém o instigar secretamente, seja seu irmão, seu filho ou filha, sua esposa querida ou seu amigo mais chegado, e disser, vamos adorar outros deuses? Deuses que nem você nem seus antepassados conheceram? Deuses dos povos vizinhos ou de povos dos confins da terra? Não ceda nem dê ouvidos. Não tenha pena dele, não o poupe nem o proteja. Execute-o. Dê o primeiro golpe e em seguida todo o povo participará da execução. Apedrejem os culpados até a morte, pois eles tentaram afastá-lo do Senhor, seu Deus, que os libertou da terra do Egito, do lugar da escravidão. E então todo Israel ouvirá e temerá, e ninguém voltará a agir tão perversamente no meio de vocês. Quando começarem a viver nas cidades que o Senhor, seu Deus, lhes dá, e ouvirem dizer que os homens perversos fizeram os habitantes da cidade se desviarem, dizendo, venham, vamos adorar outros deuses, deuses que até então vocês não conheciam, examinem os fatos com cuidado. Se descobrirem que a informação for verdadeira e esse ato detestável foi mesmo cometido entre vocês, ataquem a cidade e matem à espada todos os habitantes e todos os animais, destruindo-os completamente. Amontoem os despojos no meio da praça pública e queimem toda a cidade como oferta ao Senhor, seu Deus. A cidade permanecerá em ruínas para sempre, jamais será reconstruída. Não guardem coisa alguma do despojo que foi separado para destruição. Então o Senhor afastará sua ira ardente e os tratará com misericórdia. Terá compaixão de vocês e os transformará numa nação numerosa, como prometeu sob juramento a seus antepassados. O Senhor, seu Deus, só será misericordioso se vocês ouvirem sua voz e obedecerem a todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, para que façam o que é certo aos olhos do Senhor. E aqui nós fechamos Deuteronômio capítulo 13. Vamos para Deuteronômio 14. Lemos aqui a partir do verso 1. Uma vez que vocês são filhos do Senhor, seu Deus, não se cortem, nem raspem o cabelo acima da testa em sinal de luto. Vocês são um povo consagrado ao Senhor, seu Deus, e Ele os escolheu dentre todas as nações da terra
para serem sua propriedade especial. Não comam animais detestáveis, cerimonialmente impuros. São estes os animais que vocês podem comer: o boi, a ovelha, o bode, o veado, a gazela, a corça, a cabra selvagem, o ibex, o antílope e a ovelha montês. Vocês podem comer qualquer animal que tenha os cascos divididos em duas partes e que rumine. Mas se o animal não apresentar essas duas características, não pode ser consumido. Não comam, portanto, o camelo, nem a lebre, nem o coelho silvestre. Eles ruminam, mas não têm os cascos divididos, de modo que são impuros para vocês. Também não comam o porco, pois embora tenha os cascos divididos, não rumina e, portanto, é impuro para vocês. Não comam a carne desses animais, nem toquem em seu cadáver. De todos os animais que vivem nas águas, vocês podem comer qualquer um que tenha barbatanas e escamas. Não comam, porém, animais que vivem nas águas, mas não têm barbatanas e escamas. Eles são impuros para vocês. Vocês podem comer qualquer criatura voadora que seja cerimonialmente pura. Estas são as criaturas voadoras que vocês não podem comer: o abutre folveiro, o abutre barbudo, o abutre fusco, o milhafre, o falcão e todas as espécies de condores, todas as espécies de corvos, a coruja de chifres, a coruja do campo, a gaivota, todas as espécies de gavião, o morcego galego, o corujão, a coruja das torres, a coruja do deserto, o abutre do Egito, o cormorão, a cegonha, todas as espécies de garças, a polpa e o morcego. Todos os insetos alados que rastejam pelo chão são impuros para vocês, de modo que não podem comê-los. Contudo, podem comer qualquer criatura voadora que seja cerimonialmente pura. Não comam animal algum que tenha morrido de causas naturais. Podem dá-lo a um estrangeiro que vive em sua cidade ou vendê-lo a outros estrangeiros. Vocês mesmos, porém, não comerão, pois são um povo consagrado ao Senhor, seu Deus. Não cozinhem o cabrito no leite da mãe dele. Separem o dízimo de suas colheitas, 1/10 de toda a sua safra anual. Levem o dízimo ao lugar que o Senhor, seu Deus, escolher para estabelecer seu nome e comam o dízimo ali na presença do Senhor. Isso se aplica aos dízimos de cereais, do vinho novo, do azeite e dos machos das primeiras crias do gado e dos rebanhos. Com isso aprenderão a sempre temer o Senhor, seu Deus. Se o Senhor, seu Deus, os abençoar com uma boa colheita, mas o lugar que ele escolher para a habitação do seu nome for distante demais para vocês levarem o dízimo, vendam a 10ª parte de suas colheitas e rebanhos. Coloquem o dinheiro numa bolsa e levem-no ao lugar que o Senhor, seu Deus, escolheu. Quando chegarem, usem o dinheiro para comprar o tipo de alimento que desejarem: bois, ovelhas, vinho ou qualquer outra bebida fermentada. Então, na presença do Senhor, seu Deus, comam e alegrem-se com toda a sua família. E não se esqueçam de cuidar dos levitas de sua cidade, pois eles não receberão porção alguma de terra como herança entre vocês. Ao final de cada 3 anos, levem todo o dízimo da colheita daquele ano à cidade mais próxima e armazenem-no ali. Entreguem o dízimo aos levitas, que não receberão porção alguma de terra como herança entre vocês, e também aos estrangeiros que vivem entre vocês, e aos órfãos e às viúvas de suas cidades, para que eles comam até se saciarem. Então o Senhor, seu Deus, os abençoará em todo o seu trabalho. Fechamos aqui os capítulos do Antigo Testamento. Vamos para o Novo Testamento, vamos para o Evangelho de João, capítulo 20. Lemos a partir do verso 1. No primeiro dia da semana, bem cedo, enquanto ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Correu e encontrou Simão Pedro e o outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse:
tiraram do túmulo o corpo do Senhor e não sabemos onde colocaram. Pedro e o outro discípulo foram ao túmulo. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Abaixou-se, olhou para dentro e viu ali as faixas de linho, mas não entrou. Então Simão Pedro chegou e entrou, também viu ali as faixas de linho e notou que o pano que cobria a cabeça de Jesus estava dobrado e colocado à parte. O discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou, viu e creu, pois até então não haviam compreendido as Escrituras, segundo as quais era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Maria estava do lado de fora do túmulo, chorando. Abaixou-se e olhou para dentro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados à cabeceira e aos pés do lugar onde tinha estado o corpo de Jesus. Os anjos lhe perguntaram: Mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Então, ao virar-se para sair, viu alguém em pé. Era Jesus, mas ela não reconheceu. Mulher, por que está chorando? Perguntou ele. A quem você procura? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: Se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu irei buscá-lo. Maria, disse Jesus. Ela se voltou para ele e exclamou: Rabone, que em aramaico quer dizer mestre. Jesus lhe disse: Não se agarre a mim, pois ainda não subi ao Pai. Mas vá procurar meus irmãos e diga-lhes: Eu vou subir para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena encontrou os discípulos e lhes disse: Vi o Senhor. Então contou o que Jesus havia falado. Ao entardecer daquele primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas, por medo dos líderes judeus. De repente, Jesus surgiu no meio deles e disse: Paz seja com vocês. Enquanto falava, mostrou-lhes as feridas nas mãos e no lado. Eles se encheram de alegria quando viram o Senhor. Mais uma vez ele disse: Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Então soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, eles estarão perdoados. Se não perdoarem, eles não estarão perdoados. Um dos 12, Tomé, apelidado de Gêmeo, não estava com os outros quando Jesus surgiu no meio deles. Eles lhe disseram: Vimos o Senhor. Ele, porém, respondeu: Não acreditarei se não vir as marcas dos pregos em suas mãos e não puser meus dedos nelas e minha mão na marca em seu lado. 8 dias depois, os discípulos estavam juntos novamente e dessa vez Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas, mas de repente, como antes, Jesus surgiu no meio deles. Paz seja com vocês, disse ele. Então disse a Tomé: Ponha seu dedo aqui e veja minhas mãos. Ponha sua mão na marca em meu lado. Não seja incrédulo, creia. Meu Senhor e meu Deus, disse Tomé. Então Jesus lhe disse: Você crê porque me viu. Felizes são aqueles que creem sem ver. Os discípulos viram Jesus fazer muitos outros sinais, além dos que se encontram registrados neste livro. Estes, porém, estão registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenham vida pelo poder do seu nome. Meu Deus do céu, e aqui nós finalizamos o capítulo 20 do Evangelho de João e os capítulos de hoje do plano de leitura da Bíblia. Eu quero orar por você, como todos os dias, mas quero lembrar, se você é novo, se inscreve aqui no canal. Clica aí no botão inscreva-se, fecha o chat, clica no botão inscreva-se, marca o sino de todas, tá? E você vai ser sempre avisado, notificado, quando nós entrarmos aqui ao vivo ou liberarmos material. O seu like é importantíssimo. Faz isso agora porque você abençoa
muitas vidas. E não esquece de compartilhar com todos os seus grupos, sua lista de oração, seus contatos, e abençoe muitas vidas, tá bom? Vamos orar. Pai, mais um dia, que alegria podermos caminhar na Tua Palavra, nas Escrituras. Podemos ver, Senhor, lá em Deuteronômio, Senhor, encerrando esse ciclo dos 5 primeiros livros da Bíblia, Senhor, as Tuas orientações, a Tua direção, Senhor, Teu chamado à obediência. Vendo aqui, Senhor, no Evangelho de João, Senhor, os discípulos reencontrando o Senhor depois da sua ressurreição. E nós te louvamos porque o Senhor vive, reina para todo sempre. E por isso, Senhor, nós estamos aqui, mais de 2000 anos, Senhor, levando adiante a mensagem que salva, que cura, que transforma, que liberta o homem. Quero abençoar a vida dos meus irmãos que estão aqui, Senhor. Tu conhece a necessidade de cada um, Tu conhece o coração de cada um. Eu te peço, Senhor, visita o lar, visita o coração deles, Senhor, com Teu poder. Deus, envia os Teus anjos, Tua proteção sobre eles, a Tua provisão sobre cada lar. Meu Deus, nós pedimos, Senhor, que a despensa dos Teus filhos seja abençoada, farta, que eles possam, Senhor, ter em abundância, possamos ter em abundância, para abençoarmos muitos outros, que sejamos generosos em tudo. Te louvo, Senhor, e te peço que o Senhor derrame saúde nesse dia, sobre as famílias, sobre cada um dos Teus filhos, sobre os que estão em casa, os que estão hospitalizados. Derrama saúde, Senhor, derrama paz nesse dia. Nos dá um dia poderoso na Tua presença. É assim que nós consagramos esse dia na Tua presença, no nome do Senhor Jesus. E você que está aí do outro lado, se você crê comigo, fala amém, e glória a Deus, e aleluia. Deus seja louvado. Finalizamos aqui, um beijo grande no seu coração. Fica na paz do Senhor Jesus. Se o Senhor permitir, amanhã, 7h07, estaremos juntos aqui liberando os capítulos do dia do plano de leitura da Bíblia anual. Beijo no seu coração. Fica na paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau.